O suave ronronar do motor de um carro caro ecoava pela entrada enquanto Michael Innes estacionava na sua garagem. Era tarde, o tipo de tarde que embaçava os dias, onde o cansaço pesava sobre seus ombros. Mas, apesar das longas horas no escritório, ele ainda ansiava por voltar para casa. Casa. A palavra costumava significar algo, um santuário, um lugar de calor. Esta noite, porém, a casa parecia diferente. Ao entrar, ele afrouxou a gravata e soltou um suspiro lento. O brilho suave de um lustre de design iluminava o chão de mármore, projetando sombras alongadas pelas paredes impecáveis. Tudo estava no lugar, intocado, como se ninguém tivesse estado em casa por horas. Mas ele sabia que não era verdade. Da sala de estar, a luz suave e tremeluzente da TV mal alcançava o corredor. Deitada no sofá, envolta em um elegante robe de seda, estava Lauren, sua esposa de 10 anos. Seu cabelo dourado caía sobre o ombro, seu dedo delicado deslizando pela tela do celular. Ela nem sequer olhou para cima. Oi, Michael cumprimentou, forçando o calor em seu tom. Os olhos de Lauren desviaram para ele, um momento fugaz de reconhecimento antes de voltar a atenção para o celular. Oi, ela ecoou, sem emoção. Michael hesitou. Algo no jeito que ela se movia parecia errado. Não era incomum que ela estivesse absorta em sua vida social, ela prosperava na atenção, no brilho da admiração. Mas esta noite havia algo reservado no modo como segurava o celular. Então ele viu, em um movimento sutil, um deslizar rápido do polegar, mais rápido que o natural, bloqueando a tela como se estivesse escondendo algo. Uma coisa pequena, insignificante. E, no entanto, seu pulso vacilou. Dia longo? Ela perguntou, fingindo interesse casual, o olhar ainda fixo para baixo, evitando dele. Sim, ele respondeu automaticamente, olhos semicerrados enquanto a observava. E você? O mesmo de sempre, ela disse com um suspiro cansado, esticando os braços acima da cabeça. O robe de seda se moveu ligeiramente, revelando a curva delicada de sua clavícula. Em outra vida, em outro momento, ele poderia ter sido atraído por ela, como outrora. Mas agora, tudo em que conseguia pensar era naquele deslizar do polegar. Ele se dirigiu ao bar, servindo-se de um copo de uísque. O gelo estalou enquanto ele o girava distraidamente, sua mente correndo por possibilidades. Ele não era um homem paranoico. Lidava com fatos, com evidências. Mas instintos eram outra coisa. Algo interessante no seu celular, ele perguntou levemente, levando o copo aos lábios. A postura de Lauren enrijeceu por um brevíssimo momento antes que ela forçasse uma risada. Meu Deus, não, só as fofocas de sempre. Você não se importaria. Mentiras. Eram sutis, embrulhadas em indiferença casual, mas ele conhecia o sabor da desonestidade. Ele a vira vezes suficientes no tribunal para reconhecê-la quando estava sentada diante dele em sua própria casa. E então, como se o universo quisesse provocá-lo, o celular dela vibrou contra o sofá. Uma mensagem. Ela não olhou, nem mesmo deu uma olhada na tela. Em vez disso, esticou a mão, quase casualmente demais, e virou o celular, colocando-o de face para baixo. Michael tomou outro gole de uísque, sentindo o ardor descer pela garganta. Sua esposa estava escondendo algo. Mas esta noite não era noite para pressionar. Ainda não. Então ele sorriu, inclinou-se e beijou sua testa, deixando os lábios demorarem o suficiente para sentir os músculos dela se contraírem sob seu toque. Durma um pouco, ele murmurou. E, enquanto se afastava, não precisava olhar para trás para saber que ela observava, perguntando-se se ele havia notado. Ele notara. E não iria esquecer. A casa estava silenciosa. Michael estava acordado na cama, encarando o teto, sua mente um campo de batalha entre suspeita e contenção. A respiração lenta e constante de Lauren ao seu lado deveria ser reconfortante, um ritmo familiar na escuridão. Mas esta noite, era apenas um ruído de fundo contra a tempestade em sua cabeça. Aquele deslizar do polegar. Aquele desvio casual. Aquela mensagem que ela se recusará a verificar na frente dele. Ele passará anos em tribunais, decifrando mentirosos com precisão. As pessoas podiam fingir emoções, remorso, inocência, mas seus corpos extraíam os movimentos sutis, os músculos tensos, os atrasos calculados. E Lauren hesitara. Ele virou a cabeça ligeiramente, observando-a na penumbra do luar. Ela parecia pacífica, quase angelical, seus traços relaxados no sono.
Mas agora ele sabia que aparências podiam ser as mentiras mais perigosas de todas. Seu olhar vagou para a mesinha de cabeceira. O celular, de face para baixo, silencioso. Um cofre digital guardando qualquer segredo que ela estivesse escondendo. Michael respirou fundo e moveu-se com facilidade praticada. Ele já fizera isso antes, não com ela, nunca com ela, mas com inúmeros testemunhas, suspeitos e criminosos que pensavam que poderiam enganar a lei. Gentilmente, ele deslizou para fora da cama, movendo-se com a precisão de um homem que sabia exatamente como evitar fazer barulho. Lauren se mexeu ligeiramente, murmurando algo incoerente antes de se acomodar novamente. Ele alcançou o celular. Trancado, claro. Ele esperava por isso. A mão de Michael pairou sobre o dispositivo por um momento antes que ele mudasse de tática. O laptop. Lauren raramente usava o celular para mensagens longas, ela odiava digitar em uma tela pequena. Se ela estivesse escondendo algo significativo, estaria lá. Ele atravessou o quarto, cuidadoso para evitar os pontos no chão que rangiam. O laptop estava na penteadeira dela, o metal elegante capturando o mais leve brilho de luz. Ao abri-lo, ele foi recebido pela tela de login. Seus dedos se moveram antes que ele pudesse hesitar. A senha dela. Ele a conhecia, claro que sim. O laptop desbloqueou com um leve som. Uma respiração profunda, mãos firmes, então ele clicou no e-mail dela. O que encontrou fez o sangue em suas veias gelar. Assunto: você não vai acreditar no que eu fiz. De Lauren Aines. Para Olivia Carter. Liv, eu fiz todos os 10. Cada um deles. Você deveria ter me visto, eu estava incrível. Ele me disse que não achava que eu realmente iria até o fim com todos, mas adivinha? Eu fiz. E amei cada segundo disso. Você estava certa, ele não tem ideia. Absolutamente crueles. Meu Deus, isso quase torna tudo mais divertido, só de imaginar a cara dele se ele descobrisse. Te conto tudo em breve, mas por enquanto, aqui está a lista. A respiração de Michael vinha em inspirações lentas e controladas. Seus dedos pairavam sobre o trackpad enquanto ele rolava a lista. Fazer no carro dele. Rir dele enquanto faço. Trazê-lo para nossa casa. Gravar e te mostrar. Falar sobre como é fácil enganá-lo. Usar os presentes dele enquanto faço. Apresentá-lo às pessoas como meu verdadeiro homem. Deixar as coisas dele na casa só para ver se Michael percebe. Dar dicas na frente dele e ver ele não entender. Dizer que ele é o melhor que já tive. Os dedos de Michael se cerraram em punho. A palavra estava lá, zombando dele. Não apenas uma traição. Não apenas um caso. Mas algo mais insidioso. Um jogo. Um desafio. Ela não apenas quebrara seus votos. Ela se divertira com isso. Sua diversão escorria de cada palavra, de cada linha. E, pior de tudo, ela quisera que ele permanecesse alheio. Aquele lampejo de suspeita que ele sentirá não fora um acidente. Fora intencional. Ela quisera ver se ele notaria. Ele exalou lentamente, pressionando a palma contra a mesa para se ancorar. Seu corpo parecia quente, mas sua mente estava fria. Isso não era apenas traição. Era humilhação. Uma degradação cuidadosamente construída, deliberada, de sua vida, de seu casamento, dele. Ele fechou o laptop suavemente, encarando seu reflexo na tela escura. Lauren jogará seu jogo. Agora era a vez dele. Michael estava sentado em seu escritório em casa, o brilho da luminária de mesa lançando sombras longas e afiadas pela sala. A tela do laptop à sua frente estava escura, mas ele não precisava mais ver as palavras. A lista estava gravada em sua memória, cada item uma adaga cravada fundo em seu orgulho. Ele a lera uma vez. E isso bastava. Agora sua mente estava em outro lugar, em algum lugar frio, calculado. Havia homens que, ao descobrir tal traição, explodiriam em raiva, jogariam acusações, exigiriam explicações. E esse não era Michael. Emoção era uma fraqueza em momentos como esses. Lauren jogará seu jogo porque acreditava que ele era cruelis, porque pensava que ele era confiável demais, cego demais para ver a realidade que ela cuidadosamente construíra ao seu redor. Ela estava errada. E ele não desperdiçaria energia em um surto. A vingança era melhor servida metodicamente, com precisão.
Ele abriu seu caderno, virando para uma página em branco. No topo, com uma caligrafia nítida e controlada, escreveu 3 palavras, em fase 1, em isolamento. A primeira coisa que Michael precisava era de provas. Ele não podia se dar ao luxo de um confronto com meias-verdades e suspeitas. Precisava de evidências irrefutáveis, algo que lhe desse controle total sobre a situação. Suas mãos se moveram rapidamente, abrindo o laptop novamente, mas desta vez com um propósito diferente. Ele estava no ramo jurídico há tempo suficiente para conhecer pessoas especializadas em coisas que não eram inteiramente oficiais. Investigadores particulares, especialistas em forense digital. Alguns cliques, alguns e-mails cogados, e ele tinha o que precisava. Câmeras escondidas, pequenas, discretas, capazes de capturar cada movimento, cada sussurro. Ele as colocaria onde importava: o quarto, a sala de estar, o escritório, o carro. Ele veria tudo. Uma vez que as câmeras estivessem instaladas, era hora de mudar sutilmente o terreno sob os pés de Lauren. Michael não iria acusá-la, e isso seria fácil demais. Em vez disso, ele a deixaria começar a questionar se era tão intocável quanto pensava. Na manhã seguinte, enquanto ela estava sentada na ilha da cozinha, tomando seu café, ele se aproximou com um sorriso casual. Você ficou acordada até tarde ontem à noite, ele disse, servindo sua própria xícara. Lauren olhou para cima, piscando. Fiquei. Sim, ele disse, mexendo o café lentamente. Acordei no meio da noite, pensei ter ouvido algo. Um comentário inofensivo, sem acusação, apenas uma gota de dúvida. Ela hesitou por um brevíssimo momento, tão breve que a maioria das pessoas não teria notado. Mas Michael notou. Sua risada foi um pouco rápida demais, um pouco desdenhosa demais. Nossa, devo ter me mexido na cama. Você sabe como eu sou. Ele assentiu, escondendo sua satisfação por trás de um gole de café. Ela não sabia se ele havia visto algo. Ótimo. Lauren prosperava na atenção. Ela vivia pela admiração de seu círculo social, pela validação de seus amigos, pela imagem cuidadosamente curada que construíra. Michael planejava desmantelar isso peça por peça. Primeiro, ele começou a se distanciar sutilmente de seus círculos sociais compartilhados. Recusou convites, declinou jantares, cancelou eventos que sempre frequentara com ela. Lauren notou. Você não vai ao gala de caridade na próxima semana? Ela perguntou uma noite, o tom cuidadosamente neutro. O trabalho está uma loucura, ele mentiu suavemente, pousando sua maleta. Acho que não vou conseguir. Ela franziu a testa. Michael, você nunca perdeu antes. Ele deu de ombros. As coisas mudam. Uma declaração simples, mas o peso por trás dela a fez-se mexer desconfortavelmente na cadeira. Deixe-a se perguntar. Deixe-a sentir a fundação de sua vida tremer sob seus pés. A peça final da fase 1 era o controle. Ele precisava garantir que, quando o momento chegasse, ele ditaria como tudo se desenrolaria. Então, deu o próximo passo, cuidadosamente, com precisão. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá, Lauren rolando distraidamente o celular, ele olhou para ela e disse: Você já se perguntou o que as pessoas fariam se descobrissem tudo sobre você? Os dedos dela pararam sobre a tela. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz leve, mas com uma rigidez subjacente. Michael sorriu. Só um pensamento. Ele voltou a atenção para a TV, semente plantada. Ele não precisava fazer mais nada aquela noite. Ele podia sentir na maneira como ela se sentava, como ajustava a postura, como verificava sutilmente o celular, como se estivesse se tranquilizando de que tudo ainda estava sob controle. Ela estava começando a sentir a sensação rastejante de que algo estava errado. E isso era exatamente o que ele queria. Michael havia colocado as peças em movimento. As câmeras estavam instaladas, a vigilância em andamento. Ele já estava coletando imagens. Em breve, o jogo que ela pensava estar jogando se voltaria contra ela. Ela construíra um mundo cuidadosamente controlado onde detinha todo o poder. Ele estava prestes a incendiá-lo. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora das altas janelas do apartamento, lançando reflexos fantasmagóricos pelo chão de mármore polido. O ar carregava o leve perfume caro de Lauren, misturado ao zumbido silencioso da noite. Michael estava em seu escritório, assistindo ao feed de uma pequena câmera de alta definição que rodava silenciosamente em seu laptop. As imagens não vinham de apenas uma câmera.
Ele posicionara várias, todas estrategicamente colocadas, o quarto, a sala de estar, o corredor, até o carro. E agora, pela primeira vez, ele via tudo. O jeito que ela sorria para o celular quando achava que ninguém estava olhando. Os olhares que lançava para a porta da frente, como se estivesse esperando por alguém. O modo como se movia, mais leve, mais cuidadosa, como se sua vida dupla tivesse lhe dado uma nova sensação de excitação. Era revoltante. Mas Michael não deixou a raiva tomar conta. Ele permaneceu frio, focado. Porque esta noite, a armadilha estava se fechando. O Gala de Caridade era um dos eventos mais prestigiados da temporada, uma festa elegante onde a elite de Nova York se reunia para tomar champanhe e sussurrar sobre negócios por trás de mãos enluvadas. Era também um dos eventos favoritos de Lauren, o tipo pelo qual ela vivia. Michael comparecera todos os anos, ao lado dela, o marido perfeito. Mas esta noite, ele não estaria ao seu lado. Esta noite, ela estaria sozinha. Ele garantirá isso. Ele assistia do escritório enquanto Lauren se movia pelo quarto, vestindo um elegante vestido preto, do tipo desenhado para causar impacto, para atrair olhares. O celular dela vibrou na mesinha de cabeceira. Ela o pegou, sorrindo para a tela antes de enviar uma resposta rápida. Michael já sabia quem era. Trayvon de Liam. O homem por quem ela humilhara. O homem que ela escolhera. Michael recostou-se na cadeira, observando o jeito que ela se verificava no espelho, ajustando o decote do vestido. Seus olhos brilhavam com antecipação. Ela achava que estava no controle. Achava que o havia enganado. Essa era a beleza de uma armadilha bem planejada, a presa nunca a vê chegando. Michael não precisava estar no gala para estar presente. Ele cuidara disso com antecedência. Quando Lauren chegou ao local, entrando no grande salão com seus lustres em cascata e música orquestral, os sussurros já haviam começado. Pequenos no início, olhares curiosos, conversas abafadas. Ela não notou de imediato, estava ocupada demais examinando a sala por Trayvon, ocupada demais desempenhando o papel da socialite confiante. Mas então, mudanças sutis. Alguém olhou para o celular, depois para ela. Uma sobrancelha erguida. Uma risada abafada atrás de uma taça de champanhe. Os passos de Lauren vacilaram. Seus dedos apertaram a bolsa na mão. Ela sentiu, na mudança no ar, o jeito que as pessoas a olhavam. Ela virou-se bruscamente e avistou Olivia Carter, sua amiga mais próxima, aquela em quem confiara, a quem enviará a lista. E, no entanto, Olivia não estava sorrindo. Ela a encarava. E então, muito ligeiramente, balançou a cabeça. O estômago de Lauren gelou. Algo estava errado. Seu celular vibrou em sua mão. Uma nova mensagem. Ela olhou para baixo, o pulso disparando. Número desconhecido, e aproveite a noite. Ouvi dizer que todos estão falando de você. Sua respiração engasgou. Seu olhar percorreu a sala, procurando por Michael. Mas ele não estava lá. Claro que não estava. Ela mal notou Trayvon se aproximando, sua expressão ilegível. Ele também notara a mudança. Lauren, ele murmurou, baixando a voz, algo não está certo. Ela engoliu em seco. Eu não sei o que está acontecendo. E então seu celular vibrou novamente. Outra mensagem. Desta vez, um vídeo. Dedos trêmulos, um único toque, e de repente seu mundo acabou. As imagens eram granuladas, mas claras o suficiente. Mostravam ela. Seu corpo. Sua risada. O jeito que zombava de Michael enquanto estava entrelaçada nos lençóis com outro homem. Sua voz, inconfundível, preenchendo o espaço silencioso entre eles. Ele não tem ideia. Absolutamente crueles. Consegue imaginar a cara dele se ele descobrisse? Meu Deus, isso quase torna tudo mais divertido. Suas próprias palavras, agora uma faca se revirando em suas entranhas. E então, a pior parte. A voz de Trayvon, respondendo em um tom lento e preguiçoso. Ele é patético, Lauren. Você não pertence a um homem como ele. A tela ficou preta. A respiração de Lauren vinha em golfadas curtas e irregulares. Ela virou-se para Trayvon, o horror espalhando-se por seu rosto. Michael, ele sabe. Mas Trayvon não a olhava mais. Ele olhava ao redor da sala, para as pessoas que os observavam.
Lauren virou-se lentamente. Do outro lado do grande salão, na imensa tela de projeção que normalmente exibia patrocinadores de caridade e nomes de doadores, o vídeo tocava novamente. Só que agora, todos podiam ver sua risada, sua traição, sua humilhação. Suspiros percorreram a multidão. Alguém deixou um copo cair. A música vacilou. O mundo parecia desacelerar enquanto o peso do que estava acontecendo desabava sobre ela. Suas mãos tremiam. Sua visão embaçava. Ela virou-se freneticamente, procurando uma fuga, uma maneira de desfazer o que acabará de ser feito. Mas era tarde demais. Seu celular vibrou uma última vez. Com o pavor envolvendo sua garganta, ela olhou para baixo. Michael, em xeque-mate. Os dedos de Lauren ficaram moles. O celular escorregou de sua mão, atingindo o chão de mármore com um som surdo. A armadilha se fechará. E Michael vencera. Lauren cambaleou para fora do grande salão, seu pulso um tambor frenético em seus ouvidos. Os sons de murmúrios, risadas e suspiros a seguiam como sussurros de um pesadelo. Ela fora exposta. Tudo, na lista, o vídeo, suas próprias palavras zombeteiras, exposto diante das pessoas cuja admiração ela outrora desfrutara. Seu mundo cuidadosamente curado estava desmoronando sob seus saltos altos. Ela empurrou as portas para o ar fresco da noite, sua respiração engasgando enquanto procurava seu celular. Seus dedos tremiam enquanto discava o número de Michael. A ligação caiu direto na caixa postal. Ela tentou novamente. Nada. Sua visão embaçava com pânico. Ele não estava aqui, mas fizera isso. Ele orquestrara tudo. Um carro parou ao seu lado. A porta traseira se abriu. Trayvon. Sua expressão estava tensa, sua confiança habitual inexistente. Entra. Lauren hesitou. Pela primeira vez, não tinha certeza se correr para ele era a resposta certa. Mas o peso de 100 olhares julgadores ainda queimava sua pele, e ela precisava escapar. Ela deslizou para o assento, batendo a porta atrás de si. No momento em que o motorista se afastou do meio-fio, ela virou-se para Trayvon. Você sabia? A mandíbula dele se contraiu. Você realmente acha que eu deixaria isso acontecer comigo? Sua voz era cortante, ríspida. Você é quem foi descuidada, Lauren. Ela recuou. Descuidada. Era isso que isso era. Não traição. Não humilhação. Um erro. Ela fora exposta, e tudo que Trayvon se importava era que ele fora pego no raio da explosão. Lauren agarrou as têmporas, forçando-se a pensar. Podemos consertar isso, ela sussurrou, mais para si mesma. Controle de danos. Vou dizer que é falso. A risada amarga de Trayvon cortou suas palavras. Michael não juntou isso da noite para o dia. Ele planejou isso. Observando. E esperando. Lauren sentiu um frio penetrar seus ossos. Claro que sim. Ela o subestimara. E agora estava pagando o preço. O carro desacelerou em frente à sua casa, e Lauren mal esperou que parasse antes de empurrar a porta e sair. Trayvon não fez menção de segui-la. Você não vem? Ela perguntou, a voz fraca. Ele exalou, tamborilando os dedos contra o joelho. Acho que precisamos de um espaço. Sua respiração engasgou. Espaço? O homem que a encorajara, que a fizera acreditar que isso era excitante, que sussurrara em seu ouvido que Michael não era nada além de um tolo, agora estava recuando. Ela ficou paralisada enquanto a porta se fechava atrás dela. O carro desapareceu rua abaixo, deixando-a sozinha na escuridão. Ela virou-se, correndo pelos degraus. Precisava falar com Michael. Precisava consertar isso. Mas ao alcançar a porta, sua chave não encaixava. Um pânico gelado e cortante atravessou seu peito. Ela tentou novamente, girando a chave com mais força, sacudindo a maçaneta. Trancada. Ela deu um passo para trás, o coração disparado. Não, não, não. Seu celular vibrou. Uma nova mensagem. Michael, você não mora mais aqui. A respiração de Lauren saiu em um suspiro cortante. Ela pressionou a mão contra a porta. Isso não podia estar acontecendo. Era a casa deles. A casa dela. E, no entanto, ela estava trancada do lado de fora,
como uma estranha. Ela discou o número de Michael novamente. Caixa postal. Fúria e desespero se entrelaçaram dentro dela. Ela bateu na porta. Michael. Sem resposta. Ela deu um passo para trás, olhando ao redor. A casa estava escura, assustadoramente silenciosa, como se ninguém estivesse dentro. Mas ela sabia que não era assim. Ele estava lá. E a estava ignorando. As mãos de Lauren se fecharam em punhos. Isso não estava acabado. Não podia estar. Ela virou-se bruscamente, caminhando em direção ao carro. Iria para um hotel por aquela noite. De manhã, o forçaria a falar com ela. Ao deslizar para o assento do motorista, abriu o aplicativo do banco por hábito, precisando-se tranquilizar de que ainda tinha controle sobre algo. Seu sangue virou gelo. Suas contas estavam vazias. Lauren encarou a tela, sua mente se recusando a processar o que via. 0. 0 na conta corrente. 0 na poupança. Ela atualizou a página. Nada mudou. Uma risada oca brotou em sua garganta. Isso não era real. Não podia ser. Ela clicou no histórico da conta, os dedos se movendo freneticamente. Então viu os saques lentos e metódicos. Pequenas quantias no início, espaçadas ao longo de meses. Depois, valores maiores. Até não sobrar nada. Michael fizera isso. Ele planejara tudo. Suas mãos começaram a tremer. Sem casa. Sem dinheiro. E o homem que ela traíra havia tirado tudo antes mesmo que ela soubesse que estava perdendo. Seu celular vibrou novamente. Michael, ações têm consequências, Lauren. Espero que tenha gostado do seu jogo, porque agora ele acabou. Ela deixou o celular cair no assento do passageiro, encarando o vazio à frente. Sem casa. Sem dinheiro. Sem Trayvon. Nada. Michael não apenas a expusera. Ele a apagara. E enquanto ela estava sentada ali, no silêncio frio da noite, percebeu a verdade mais aterrorizante de todas: ela nunca realmente conhecera o homem com quem se casara. E agora era tarde demais para implorar por misericórdia. Lauren estava sentada em seu carro, encarando a tela vazia de seu celular, como se desejasse que ela mudasse, como se por algum milagre suas contas se reabastecessem, sua casa abrisse suas portas, e sua vida voltasse ao lugar. Mas nada aconteceu. A noite estava silenciosa, silenciosa demais, e pela primeira vez em anos, ela não tinha para onde ir. Ela apertou o volante, as unhas cravando no couro enquanto uma onda de pânico sufocante a invadia. Michael planejara tudo. Ele sabia. Ele esperara. Ele atacara com precisão, cortando-a de sua vida em um único golpe. Seus cartões de crédito foram recusados. Sua casa não era mais dela. Suas economias, desaparecidas. E Trayvon, ele não atendia às suas ligações. Ela tentou novamente mesmo assim, os dedos trêmulos. O telefone tocou uma vez, duas, então caiu direto na caixa postal. Seu estômago se contorceu. Covarde. Claro que ele fugira. Claro que agora que tudo explodira em chamas, ele não estava em lugar nenhum. Lauren soltou uma respiração trêmula, tentando pensar. Para onde poderia ir? Hotéis, ela não tinha dinheiro. Amigos, quem gostaria de ser visto com ela depois desta noite? Então uma ideia a atingiu. Olivia. Ela era a única que talvez ainda a escutasse. Lauren saiu da entrada, os pneus guinchando levemente enquanto acelerava pela noite. A viagem pareceu mais longa que o normal, cada semáforo vermelho esticando o tempo como uma piada cruel. Quando chegou ao apartamento de Olivia, suas mãos estavam úmidas contra o volante. Ela subiu as escadas, os saltos batendo contra o pavimento, o coração martelando nos ouvidos. E se Olivia já soubesse? E se ela fosse uma das pessoas naquele salão, assistindo horrorizada, assistindo divertida, enquanto a vida de Lauren desmoronava na tela? Ela engoliu em seco e bateu na porta. Uma longa pausa. Então a porta se abriu apenas uma polegada, a corrente ainda no lugar. O rosto de Olivia apareceu pela fresta. Ela não estava sorrindo. Lauren tentou forçar a voz em algo calmo, algo normal. Olivia, eu preciso falar com você. Sua amiga não se moveu, nem piscou.
Você precisa de ajuda, Olivia disse, a voz indecifrável. Lauren soltou uma respiração aliviada, assentindo rapidamente. Sim, preciso. Posso só, eu não quis, de mim. Lauren congelou. As palavras eram quietas, finais. E então Olivia fechou a porta. A tranca clicou de volta no lugar. Lauren encarou a porta fechada, a respiração presa na garganta. A rejeição a atingiu mais forte do que ela esperava. Olivia fora sua amiga mais próxima, aquela que rira com ela sobre Michael, que a encorajara a se divertir, que nunca a julgara pelas escolhas que fizera. Mas agora ela não tinha nada a oferecer, e de repente Olivia não tinha motivo para ficar ao seu lado. Lauren soltou uma risada estrangulada, uma que não continha verdadeira diversão. Ela pressionou a testa contra a porta por um momento antes de se virar para a rua vazia. Sempre pensara que era intocável, que não importava o que acontecesse, ela sempre cairia de pé. Mas agora não tinha mais onde cair. Quando voltou ao carro, o cansaço arrastava seus membros. Seus pensamentos circulavam como abutres, dissecando cada momento que a levará até ali. Sua vida pertencia a ela. Ela estivera no controle. Como desmoronara tão rápido? Um homem. Michael. Ela o subestimara. Ela hesitou por apenas um momento antes de abrir seu número. Uma última chance. O telefone tocou. Desta vez, ele atendeu. Ela quase soluçou de alívio, agarrando o celular como se fosse a última coisa que aprendia a realidade. Michael, ela respirou. Por favor. Precisamos conversar. Uma pausa. Então, sua voz, calma, inabalada, despreocupada. Não temos nada para conversar. Michael, por favor, ela implorou, o desespero rastejando em seu tom. Eu sei que cometi erros, mas você não pode simplesmente me apagar da nossa vida assim. Outra pausa. E então, risada. Não cruel, não raivosa. Apenas descrença. Você ainda não entende, ele disse finalmente. Eu não te apaguei, Lauren. Você fez isso sozinha. Sua garganta se apertou. Michael, ou você achou que isso era um jogo, ele continuou, que eu era cego demais, fraco demais para reagir. E agora que você perdeu, espera que eu te salve? Lauren fechou os olhos com força, agarrando o celular com dedos brancos. Eu nunca quis isso. Você quis exatamente isso, ele cortou, a voz baixando. Você quis ver até onde poderia me pressionar. Quis ver se eu notaria, se me importaria, se lutaria por você. Uma respiração. Bem, aqui está sua resposta. O silêncio se estendeu entre eles, frio e impiedoso. Lauren sentiu algo dentro dela se partir. A verdade era brutal em sua simplicidade. Michael não apenas a odiava. Ele terminara com ela. E isso era pior que qualquer vingança. A linha ficou muda. Lauren abaixou o celular, encarando a tela em branco. Pela primeira vez em sua vida, não havia mais ninguém para quem recorrer. Ela ficou ali por um longo tempo, o peso de suas escolhas pressionando-a como uma força lenta e sufocante. Outrora, ela pensara que o poder estava no controle, no sigilo, na habilidade de manipular pessoas a seu favor. Agora entendia a verdadeira verdade, o poder estava nas consequências. E Michael entregará as dela com precisão. Sem raiva. Sem violência. Apenas uma eliminação silenciosa e calculada de tudo que ela tomara como garantido. E enquanto ela estava sentada no silêncio da noite, encarando as ruas vazias à sua frente, percebeu que isso era apenas o começo de sua queda.